Boa noite, igreja! Como é maravilhoso estarmos reunidos mais uma noite para adorar o Senhor, fazer um culto de adoração a Ele, né? E hoje é um dia mais que especial, é dia de festa, dia de comemorarmos a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso eu quero trazer à memória a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que nesse momento aí na sua casa você faça uma festa em forma de louvor e adoração ao Senhor, porque Ele entregou o seu único filho para morrer por nós e hoje Ele vive e reina dentro dos nossos corações. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencerei. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencerei. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, louvado seja esse nome de Jesus poderoso, que nunca falhou, nunca falhará. Vamos adorar o Senhor por essa ressurreição, por essa vida que Ele nos deu.
Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, nós queremos bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai, porque, ó Deus, através do teu sacrifício, Pai, nós temos hoje a liberdade de estar contigo, nós temos hoje, Deus, uma vida nova em ti, nós temos, Deus, o teu Filho vivo, Deus, dentro de nós, e isso é inexplicável, Pai. Como nós queremos agradecer ao Senhor por isso, Deus, por esse sacrifício, por essa entrega do teu único Filho Jesus. Ó Senhor, queremos te adorar, Pai, com tudo que nós somos e temos, porque tudo tem a ver contigo. Tudo tem a ver, Deus, com a entrega do Filho Jesus e da sua ressurreição, Pai. Essa é a nossa razão de existir. E nós queremos te adorar, Senhor, com todo o nosso coração. Adore ao Senhor nessa hora. Declare a sua gratidão, palavras de amor e exaltação, porque Ele vive, porque Ele reina. E isso é o que nos traz a vida. Esse é o ar que respiramos, esse é o amor que nos sustenta. Seja exaltado, seja engrandecido, Deus do nosso viver. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu.
no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Graça e paz, amados. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 e 17, um texto que a gente conhece de cor. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós estamos celebrando a Páscoa, nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus Cristo por nós, a vida que nós recebemos através desse sacrifício. E quando a gente para pensar nessa declaração do próprio Cristo em relação à sua missão, Deus o enviou a esse mundo para tomar o nosso lugar naquela cruz, morrer pelos nossos pecados, para nos conceder perdão, absolvição de nossa culpa, para nos reconciliar com Deus, para nos salvar. Ele veio nos buscar por tamanho amor. O amor dele não foi capaz de ficar indiferente à nossa desgraça, mas ele se moveu em nossa direção, ele veio para nos reconciliar com o Senhor. A pergunta que nos cabe, meu amado, é: será que podemos confiar em Jesus Cristo? Será que podemos confiar a nossa vida plenamente a Ele, sendo que Ele foi capaz de morrer em nosso lugar? A resposta a essa pergunta é: claro que podemos. Precisamos confiar nossa vida a Ele, em primeiro lugar, para encontrarmos salvação. E precisamos de confiar a nossa vida a Ele todos os dias, a todo o tempo, para vivermos a plenitude dessa vida que Ele nos deu. E eu quero desafiar você a isso, a confiar no Senhor, em todo o tempo, em toda circunstância, em todo momento de vida, você confiar plenamente no Senhor, caminhar com Ele, confiando nesse amor que Ele tem por nós. Se Ele foi capaz de tomar o nosso lugar naquela cruz, sofrer a nossa condenação, para nos libertar do pecado, nos ressuscitar, nos dar vida abundante, o que Ele não é capaz de fazer por cada um de nós? Quero desafiar você, meu amado irmão, a ser fiel ao Senhor, em tudo aquilo que Ele exigir de você, a derramar todo o seu coração diante do Senhor, a ser fiel a Ele no seu dízimo, na sua oferta, no seu tempo, na sua vida, com o que você faz com o seu corpo, com o que você faz com tudo que Ele tem colocado em suas mãos para administrar. Seja fiel, Senhor. O que o Senhor espera de nós, seus filhos, seus discípulos, é que sejamos encontrados por Ele, fiéis, vivendo de forma fiel em fidelidade. Quero desafiar você agora, meu amado irmão, a dedicar o seu coração, a sua vida ao Senhor, a confiar plenamente que o Senhor é capaz de suprir todas as suas necessidades, capaz de cuidar de você, seja na circunstância que você se encontra. Quero desafiar você a fazer isso. Feche seus olhos um pouco comigo e ore. Pai, no nome de Jesus Cristo, me coloco nas suas mãos, colocamos o nosso coração no teu altar. Diante do Senhor, nos oferecemos ao Senhor nessa noite, em sacrifício ao Senhor, em oferta suave, em sacrifício racional. Colocamos nosso coração e tudo que somos e temos nas tuas mãos, porque somos conscientes de que tudo que somos e temos é do Senhor, é dádiva do Senhor. E pedimos, ó Deus, nos dê cada dia mais fé,
coragem, ousadia. Nos dê cada dia mais, ó Deus, consciência para administrarmos aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Desperta, Pai, o nosso coração à fidelidade ao Senhor, à confiança, à fé, à entrega de vida ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meu irmão, entrega teu dízimo. Está aí os dados da igreja, faz sua transferência. Nós vamos cantar essa música. Você vai ter oportunidade de devolver ao Senhor o que pertence a Ele. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amados, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler os versos 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 6 a 8.
nós vamos pensar sobre esse tema que está aparecendo aí. Celebre a vida nova em Cristo. É tempo da gente celebrar a Páscoa, como a gente já sabe, e como todo ano a gente percebe que nessa época a gente não dá a devida atenção à importância, a esse fato que mudou a nossa história, que mudou a história da humanidade. Jesus Cristo veio a esse mundo, se sacrificou por nós, morreu naquela cruz em nosso lugar e ressuscitou o terceiro dia. E a gente precisa viver isso diariamente, não só nos lembrarmos disso uma vez por ano, mas isso precisa de fazer parte diária da nossa vida. Celebrar a Páscoa tem um propósito, meu amado, em primeiro lugar, de nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus por nós, do quanto custou a Jesus Cristo vir a esse mundo e morrer em nosso lugar. E depois disso, conscientes desse amor desmedido de Jesus por nós, nós então nos comprometermos com Ele, de vivermos para a glória dEle, de vivermos essa vida abundante que Ele veio nos dar. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 6 a 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. A maior e a mais poderosa promessa de Deus foi cumprida em Jesus Cristo, quando Ele promete que vai enviar o Salvador a esse mundo, para nos resgatar, nos redimir dos nossos pecados, da nossa vida afastada dEle, e nos dar então uma vida plena, uma vida eterna. Jesus Cristo veio a esse mundo, sentou no banco dos réus, tomou o nosso lugar naquela cruz, para nos dar essa vida, meu amado. É isso que nós precisamos de aprender, é isso que nós precisamos de entender, que Ele veio nos dar vida plena, veio nos dar uma vida abundante, uma vida eterna. A celebração da Páscoa, então, requer isso. Em primeiro lugar, que nos lembremos do quanto custou a Jesus Cristo vir a esse mundo, tomar o nosso lugar na cruz e morrer em nosso lugar. E, em segundo lugar, nos comprometermos, meu amado, nos comprometermos com Ele, de viver essa vida abundante que Ele nos presenteou, que Ele nos deu. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar hoje, meu amado irmão, é que a gente precisa entender que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Não foi barato o que custou a Jesus Cristo, o que Ele precisou de pagar para nos redimir, não foi barato. Pedro vai nos fazer lembrar, vai nos fazer compreender o preço dessa salvação que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18 a 20, a palavra de Deus diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nestes últimos tempos em favor de vocês. Nós fomos absolvidos, porque Jesus Cristo foi condenado em nosso lugar. Se recebemos vida, é porque Ele morreu a nossa morte. Isso, meu amado, é que nós não podemos nos esquecer nem por um instante. Paulo descreve essa humilhação de Cristo e nos adverte a seguirmos seus passos. Em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Ele sendo Deus, o único e verdadeiro Deus, o único que merecia toda a honra e toda a glória, ele não se apegou a isso, mas se humilhou, se esvaziou de si mesmo, tornando-se um ser como nós, para vir servir os seus servos, para vir servir e morrer por aqueles que o haviam rejeitado, que haviam rejeitado o seu amor. No verso 6, que nós lemos de 1 Coríntios 5, nós vimos Paulo advertindo a igreja de Corinto a não se orgulhar. Ele disse para eles assim: o orgulho de vocês não é bom, nunca é bom o nosso orgulho, porque o nosso orgulho vai na contramão da direção de Cristo, que se humilhou, se esvaziou, que sendo Deus por direito, tinha toda a glória e honra, mas veio a esse mundo não como Senhor, cheio de esplendor da sua glória, como Ele há de voltar na sua segunda vinda nesse mundo, mas Ele se esvazia, toma forma humana, faz-se como um de nós, para poder levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades para aquela cruz e assim nos absolver de toda a culpa. Por isso nosso orgulho não é bom. Precisamos, a despeito de toda a nossa arrogância, nos despirmos dela para podermos nos humilhar como Jesus Cristo, a exemplo de Jesus Cristo. Nós não somos nada, nós somos pó, viemos do pó e vamos voltar ao pó. Somos frágeis, desprovidos de poder, de discernimento e de sabedoria. Nós dependemos do Senhor para tudo, mas mesmo assim nós nos achamos. O orgulho não nos cabe, não nos faz bem, meu amado. Porque se temos vida, se fomos absolvidos, se fomos perdoados, se fomos resgatados, é porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo se sacrificou, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele substituiu a nossa vida, a nossa morte, morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser reconciliados. Não há um ser humano sequer no mundo, a não ser Jesus Cristo, que não seja um pecador. Não há um ser humano no mundo que seja justo, bom, que seja agradável ao Senhor. Não nos cabe o orgulho. Não há do que nos orgulharmos, muito pelo contrário, há do que nos envergonharmos, porque somos pecadores. Cristo precisou padecer no nosso lugar como Cordeiro Pascal, para que a gente pudesse então ser perdoado. E definitivamente, meu amado, não fica bem ao pecador orgulho, porque nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. É o sangue de Jesus Cristo. E somente o sangue de Jesus Cristo que impede que a ira de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. É o sangue de Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados, que nos faz uma nova criatura, que nos santifica. É esse sangue do Cordeiro Pascal que satisfaz a justiça de Deus e nos dá vida eterna. Não há mérito nenhum nosso, todo o mérito é de Jesus Cristo. Não há nada que nós devamos nos orgulhar da nossa vida, mas sim nos envergonharmos, porque Cristo teve que morrer para que nós tivéssemos vida. Por causa disso, meu amado, porque somos pecadores, porque Jesus Cristo precisou vir a esse mundo, se fazer como um de nós, tomar a nossa condenação sobre si, morrer, sofrer, pagar o preço da nossa condenação. Nós precisamos de eliminar todo o fermento velho da nossa vida. A Páscoa foi instituída no Egito, naquela noite em que a última praga foi derramada sobre o Egito, a morte dos primogênitos. A Páscoa foi instituída para a libertação do povo do Egito. No pôr do sol, eles tinham que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, passar na verga da porta de entrada da casa, assar aquele cordeiro e comer aquele cordeiro apressadamente, estando vestido, pronto, com tudo pronto para sair do Egito apressadamente, porque Deus iria enviar o anjo da morte, que iria matar todos os primogênitos do Egito, com exceção das casas onde a Páscoa estivesse sendo celebrada, que o sangue do cordeiro estivesse naquela porta daquela casa. Jesus tomou
o lugar desse cordeiro pascual, substituiu. Na época da Páscoa, quando Jesus vai se sacrificar, um pouco antes dele se sacrificar, ele então diz para os seus discípulos, na celebração da Páscoa judaica, ele diz para os seus discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele está substituindo o cordeiro ali. E aquele pão, então, simboliza o corpo de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, porque Jesus Cristo já tomou o nosso lugar. E com relação a esse pão sem fermento, será que nós precisamos de comer esse pão? É isso que nós vamos ver agora. Paulo está usando esse pão sem fermento como um símbolo de santidade. O fermento estava simbolizando ali a corrupção, o pecado na vida do homem. A celebração da Páscoa israelita devia fazer com que eles se lembrassem de que eles foram libertos do Egito. Para celebrar essa Páscoa foi determinado a eles que durante 7 dias eles não comessem pão com fermento, não comessem nada com fermento. Que durante 7 dias eles vasculhassem a casa no primeiro dia e eliminassem todo o fermento da casa. Em Êxodo capítulo 12, verso 15, a gente encontra essa ordem, esse mandamento. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Eles tinham que vasculhar a casa em busca de qualquer coisa que tivesse fermento, qualquer grão de fermento que tivesse ali, e eliminá-lo, porque o fermento estava simbolizando justamente a escravidão, o pecado, a corrupção da raça humana. Então, meu amado, nós precisamos de vasculhar continuamente a nossa vida. O que se trata aqui é da santidade. Nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. A Páscoa judaica, ela lembra aos judeus que eles foram libertados do Egito. E a Páscoa cristã, instituída por Cristo, na última celebração em que ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, ela é para nos lembrar o tempo todo do sacrifício de Jesus Cristo. Isso precisa de ser feito diariamente. Nós ganhamos vida por Jesus Cristo. Infelizmente, nem todos levam a sério essa questão da santidade. Nós vasculharmos essa casa, a nossa casa, o templo do Senhor Jesus Cristo, esse tabernáculo que nós abrigamos o Senhor. Nós vasculharmos a nossa vida constantemente em busca de algo que possa estar em desacordo com a vontade de Deus, em algo que possa estar nos aprisionando novamente ao pecado. A santificação das nossas vidas é uma tarefa contínua, precisa de ser feito todo o tempo. Precisamos de levar a sério isso. Não existem pecadinhos que não importam para Deus. Qualquer pecado nos separa de Deus, qualquer pecado nos faz imundos diante de Deus, qualquer pecado interrompe a nossa comunhão com o Senhor, qualquer pecado atrapalha aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e através da nossa vida. Precisamos vigiar a nossa carne e eliminar da nossa vida tudo aquilo que pertencia à velha natureza, todo esse fermento antigo, para sermos massa nova e sem fermento. Elimine da tua vida, meu amado, tudo que não serve para a obra de Deus, tudo que não agrada ao Senhor, tudo que não serve para a tua comunhão com Deus, que não edifica a sua vida. O problema é que temos dificuldade, meu irmão, em reconhecer que somos pecadores. Na primeira carta de João, no capítulo 1, ele diz que nós temos que reconhecer que somos pecadores. Se alguém disser que não tem pecado, se faz mentiroso. Nós somos pecadores, precisamos de reconhecer. E reconhecendo, precisamos de confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus nos adverte a isso. Eu tenho que reconhecer o meu pecado, eu tenho que confessar esse pecado, eliminar esse fermento velho na minha vida, para ser massa nova, sem fermento, para adorar o Senhor, para viver em comunhão com Ele, para me libertar de tudo que me atrapalha, tudo que me prende, que me aprisiona a viver para o Senhor, meu amado. O problema é que é difícil, muitas das vezes é difícil. Nós tentamos fechar nossos olhos, nós tentamos fingir que não há em nós nada que precise ser confessado ao Senhor. Então, elimine da sua vida o fermento.
Vasculhe o seu coração, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, como Davi faz no Salmo 139, para ele vasculhar, sondar o seu coração e trazer ao seu conhecimento aquilo que precisa ser confessado diante de Deus, para que os pecados sejam absolvidos e sua comunhão com o Senhor seja viva, restaurada o tempo todo. Portanto, meu amado, arrependa-se diariamente. Tenha seus momentos a sós com Deus diariamente. Coloque-se diante do Senhor com o seu coração aberto, pedindo Ele para vasculhar, para que todo o fermento na sua vida seja eliminado, para que toda a corrupção, todo o pecado na sua vida seja eliminado e você possa servir, amar ao Senhor como você é. Nova criatura, massa nova, sem fermento. Porque nós já fomos libertados por Cristo do nosso pecado. É isso que nós precisamos entender. É outra coisa que precisamos de entender, é isso, meu amado. Nós já fomos libertados. Cristo já nos libertou. Se Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado em nosso lugar, isso significa então que não há mais condenação sobre as nossas vidas. Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. A celebração da Páscoa, então, deve nos lembrar de que nós fomos libertados da escravidão, que há uma vida nova para se viver, que não precisamos mais obedecer ao nosso antigo Senhor que nos escravizava. Nós agora fomos libertos por Jesus Cristo para viver em liberdades. Nós, como eu disse, celebramos a Páscoa para nos lembrarmos disso. E isso precisamos ser lembrados, isso precisa ser lembrado na nossa vida não só uma vez por ano, nessa época que nós confraternizamos e celebramos a Páscoa do Senhor, mas a todo tempo. A Páscoa nos lembra que foi por nossa causa que Jesus Cristo teve que vir ao mundo e morrer, pagar o preço da nossa morte, mas ela também nos lembra que nós fomos libertados do nosso pecado, que nós temos liberdade para viver essa nova vida em Cristo. Por isso a celebração da Páscoa precisa ser diária. A cada novo dia nós precisamos de consagrá-lo ao Senhor, de viver para a glória dEle, porque Ele morreu pelos nossos pecados e nos deu liberdade. Nos deu uma vida nova e abundante para viver. Isso é para ser celebrado todo santo dia, porque nós somos livres. Meu amado, a gente pode desfrutar de liberdade, a gente pode desfrutar da comunhão do Senhor, a gente pode desfrutar de um propósito de vida e a gente pode celebrar a nossa vida. Então, desfrute da sua liberdade. Em Gálatas 5, verso 1, a palavra de Deus diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A coisa mais incoerente que pode acontecer na vida de um crente, de um filho de Deus, é que ele, sendo livre, se permita ser escravizado novamente pelo pecado. Jesus não morreu naquela terrível cruz e ressuscitou ao terceiro dia para que continuemos escravos do pecado, mas Ele se sacrificou para nos dar essa liberdade. Ele pagou o preço do nosso pecado para que a gente pudesse não mais obedecer ao pecado e ser subjugado por ele, mas pudesse vencê-lo e viver essa vida nova que nós recebemos do Senhor em celebração contínua, porque recebemos do Senhor, pela graça dEle, essa vida. Se você vacilar e pecar, meu amado, arrependa-se e se reconcilie com Deus, porque Jesus Cristo já morreu pelo seu pecado, já te deu a liberdade, o teu pecado já está pago. Se você vacilar, escorregar e não obedecer ao Senhor em algum momento da sua vida, volte para o Senhor, volte-se para Ele, clame pela misericórdia e graça dEle, porque Ele já te libertou disso. Não obedeça mais o pecado, não siga mais o curso desse mundo, viva para o Senhor, viva para a vontade dEle, para agradá-lo, porque você tem liberdade para isso. Em segundo lugar, você precisa entender que essa vida que Cristo te deu é uma vida em comunhão com Deus. Se Cristo absolveu a sua vida dos seus pecados, se Ele levou sobre si as nossas iniquidades, Ele pagou o preço da nossa morte, da nossa condenação, então Ele tirou o obstáculo que havia entre nós e o Senhor. Nós podemos gozar de comunhão com Ele.
A Páscoa deve nos fazer lembrar o tempo todo que o véu do templo foi rasgado, aquilo que simbolizava a nossa separação de Deus foi rasgado por Cristo em seu sacrifício, em sua ressurreição, nos trazendo liberdade para acessar o Senhor, abrindo esse novo e vivo caminho que é Ele próprio, a presença de Deus. Não precisamos mais viver longe do Senhor. Deus não está mais num lugar inacessível, onde nós não podemos nos achegar a Ele. Deus agora habita em nós, com o propósito de termos uma comunhão perfeita com Ele, 24 horas por dia. E isso custou o sangue de Jesus Cristo. Então desfrute dessa comunhão com o Senhor o tempo todo. Outra coisa que nós temos, que nós recebemos quando recebemos essa vida nova em Cristo, é que nós podemos agora cumprir o nosso propósito de vida. Porque Jesus Cristo se sacrificou em nosso lugar, os nossos pecados foram perdoados, nós estamos livres para termos comunhão com o Senhor e agora então livres para podermos viver conforme a vontade de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, não para a escravidão do pecado, mas para a glória de Deus. E aquilo que nos impedia de viver para a glória do Senhor foi retirado da nossa vida e agora podemos cumprir plenamente a vontade de Deus, porque Ele habita em nós através do Espírito Santo e está em nossa vida para nos conduzir à compreensão e à vivência dessa vontade de Deus. Através dele nós temos todas as condições para viver conforme a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em tudo. O Espírito de Deus está em nós para nos conduzir, meu amado, a glorificar o Senhor cada segundo da nossa vida, em todo o tempo. Através dele nós temos tudo o que precisamos para viver para a glória de Deus, para cumprirmos o propósito da nossa vida. Então, meu amado, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, que nós nascemos de novo, ressuscitamos com Ele para essa vida nova, abundante no Senhor, nós precisamos de entender que o Senhor quer que a gente celebre a vida. Cristo nos libertou da escravidão, da condenação, com o propósito de nos dar vida e vida abundante, vida plena. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, em João 10. E a tenham com abundância, ou seja, que não lhe falte nada. Não é uma vida escassa, não é uma vida que sente falta de alguma coisa, mas uma vida que não tem falta de nada, que preenche todo o nosso ser, que é mais do que nós precisamos, que abunda em nós, que transborda de nós, para compartilharmos essa vida do Senhor com outras pessoas. A Páscoa deve nos lembrar exatamente isso, que não estamos mais mortos, nem tampouco aprisionados em nossos pecados, mas nós estamos vivos nessa nova vida que Cristo nos deu, vida plena, abundante, eterna, para que nós tenhamos total condição de celebrar essa vida todos os dias. Ele nos libertou do pecado, Ele nos reconciliou com Deus, Ele restaurou a nossa comunhão com o Senhor, Ele nos deu uma vida plena. Então não há mais do que se lamentar. Vejo crentes o tempo todo reclamando, lamentando, resmungando da vida que tem comido migalhas quando deveria estar se abastecendo do Senhor. Pare de reclamar, meu irmão. Pare de se alimentar daquilo que não serve, daquilo que não é bom. Pare de olhar com a visão desse mundo, pare de viver o que esse mundo tem te oferecido para viver e passe a viver a vida plena, celebre a vida do Senhor, seja grato, agradeça o que você recebeu do Senhor, seja grato e agradeça o que você já tem no Senhor. Em Romanos capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo adverte aquela igreja a exatamente se apegar ao que é bom. Ele diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. E nós recebemos do Senhor o melhor, recebemos uma vida nova para viver, uma vida plena, uma vida eterna, recebemos o perdão do nosso pecado, recebemos o próprio Deus na nossa vida, fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, fomos selados por Deus com o Espírito Santo dele, como garantia da nossa salvação para vivermos toda a eternidade na presença do Senhor. Então, meu amado,
Há muito o que agradecer, há muito o que celebrar, não há nada o que reclamar. Éramos indignos, não somos dignos da salvação, não há mérito nenhum nisso, mas Ele escolheu nos abençoar, vir a esse mundo, morrer em nosso lugar por nos amar desmedidamente, nos dar essa vida nova, plena no Senhor, para vivermos esse tempo presente da melhor maneira possível e vivermos uma eternidade com o Senhor perfeita, de uma vida perfeita. Celebre a vida. Comprometa-se a viver para o Senhor, concentre-se em agradecer a Deus, apegue-se ao que é bom, apegue-se ao que o Senhor tem te dado, não às dificuldades, aos sofrimentos desse mundo, apegue-se àquilo que tem valido a pena, meu irmão. Viva, celebre a vida do Senhor, celebre aquilo que Deus tem te dado, celebre a vida abundante que o Senhor tem te dado, não se deixe abater por nada. Vigie seus lábios para não reclamar, vigie seus lábios para não resmungar, vigie sua mente para não se concentrar naquilo que não vale a pena. Celebre a vida abundante, eterna, que você recebeu, que você ganhou do Senhor Jesus Cristo, para que você possa mostrar para esse mundo, testemunhar nesse tempo de Páscoa que Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já se entregou por nós para nos dar uma vida nova, para nos reconciliar com Deus, para abençoar a nossa vida. Mostre esse mundo a verdadeira Páscoa que é Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Nosso Cordeiro que se sacrificou para nos dar vida eterna e abundante. Feche um pouco seus olhos, meu amado. Feche um pouco seus olhos. Pense sobre isso, faça uma reflexão sobre isso que a gente conversou agora. Celebre a vida do Senhor. Faça uma reflexão sobre como você tem vivido a sua vida. Faça uma reflexão sobre como você tem vivido para a glória de Deus. Se você tem vivido em liberdade, se você tem desfrutado dessa comunhão com Deus, se você tem entregado o seu coração ao Senhor e o amado acima de todas as coisas, o servido em todo o tempo, se você tem percebido tamanha graça de Deus na sua vida. Nós éramos dignos do inferno e recebemos salvação. Vamos adorar o Senhor o tempo todo, agradecer o Senhor porque Ele verdadeiramente é bom, porque Ele verdadeiramente nos ama, nos socorreu, nos tirou da escravidão e nos deu uma vida nova para viver. Vamos mostrar a esse mundo poderoso Deus que nós servimos, o poderoso Cristo que habita em nós. Vamos nos deleitar no Senhor. Vamos nos deleitar no Senhor. Pra selar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, Autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. História
Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, por Jesus Cristo, por esse tamanho amor, amor imensurável, desmedido, a ponto de vir a esse mundo, tomar o nosso lugar naquela cruz, para nos resgatar da morte, do inferno e nos dar vida plena, abundante no Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos. Nos ajude a viver para a tua glória. Nos ajude a viver de modo digno de um filho teu nesse mundo. Nos ajude a honrar o teu nome sobre todas as coisas. Abençoa a tua igreja espalhada na face da terra. Abençoa a tua igreja batista em Nova Vista. Nos dá, ó Deus, a cada dia poder, autoridade no nome de Jesus Cristo, para honrá-lo, para testemunhar do Senhor. Pai, queremos encerrar esse culto colocando o nosso coração em tuas mãos e derramar o nosso ser diante do Senhor e oferecer a ti, ó Deus, nosso coração. Também, ó Deus, queremos interceder por aqueles que estão acamados, que estão enfermos nesse momento. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades para nos dar vida e nós clamamos a ti. Pai, ministra cura a essas vidas que estão enfermas, a esses que estão internados. Pai, aplaca, interrompe essa morte, interrompe essa história, esse domínio da morte, através, ó Deus, da tua intervenção, da tua misericórdia, do teu amor. Pai, traz cura à humanidade, cura física contra essa doença da Covid e cura espiritual contra o pecado, levantando, ó Deus, uma igreja cada vez mais avivada, cada vez mais forte, que avança em direção à conquista desse mundo para o Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, meu irmão, para você. Que a graça, a misericórdia, o amor de Deus sejam abundantemente derramados sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor o siga em nome de Jesus.